Olá, meus irmãos, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. A paz seja convosco e chegamos aí no 24º dia da nossa campanha e eu já quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós venhamos alcançar um rompimento sobrenatural. E hoje, agora eu te convido para fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Amado Deus, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para Te louvar, para Te bendizer. Senhor, obrigada por podermos falar do Teu nome livremente, por podermos Te louvar, pois nós sabemos que em muitos lugares há muitas pessoas morrendo por conta disso e que nós não venhamos a nos esquecer de todos os dias Te agradecer pela vida. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de todos os meus irmãos. Pai, fala conosco nessa palavra hoje, que eu venha a diminuir e que o Senhor cresça cada dia mais, que nós possamos sair daqui tocados pelo Teu Espírito Santo e que seja bem-vinda a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 28. Eu vou tentar resumir esse capítulo todo para vocês, mas a ênfase vai ser no versículo 18, 19 e 20. Esse capítulo relata a ressurreição de Jesus Cristo, né? Que depois do sábado, Jesus, ele ressuscitou. E a Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus. Nesse mesmo momento, um anjo desceu dos céus como um relâmpago e aconteceu um terremoto. E esse anjo disse a elas: não se assustem, porque eu sei que vocês vieram aqui à procura de Jesus Cristo, mas como ele havia dito e prometido, ele ressuscitou. Esse anjo tirou a pedra que cobria o sepulcro e falou para elas olharem, e o corpo de Jesus não estava mais lá. E tinham soldados vigiando o corpo de Jesus. Esses soldados, eles ficaram como mortos ao verem aquela cena. E é tão forte que eles foram lá nos chefes dos sacerdotes para falar o que havia acontecido, e esses chefes, eles bolaram ali um plano com medo dos governantes descobrirem o que tinha acontecido. E aí eles deram dinheiro, eles subordinaram esses soldados para falarem que os discípulos de Jesus tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiram. E aí Jesus apareceu para as Marias, né? E elas ficaram muito felizes. E Jesus disse a elas para ir dizer aos discípulos que ele havia ressuscitado e que era para eles irem até a Galileia ao encontro de Jesus. E assim elas fizeram. E os discípulos, eles foram para um monte onde Jesus tinha, orientado que eles fossem na Galileia. E lá eles encontraram com Jesus e ficaram muito felizes. Alguns até duvidaram. E aí aqui no capítulo 28 do livro de Mateus, lá no versículo 18 diz que Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, essa é a Tua palavra, meu Pai, fala conosco. Meus irmãos, às vezes nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo em nossas vidas, porque eu estou indo para a igreja, minha família está dentro da igreja, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas é isso que Satanás quer. Ele quer que nós vamos para a igreja, sentamos lá, ouvimos o culto e venhamos embora. Mas nós temos que ser um crente maduro. E eu ouvi isso uma vez do nosso pastor. O crente maduro, ele é um crente que parece com Jesus.
quando uma pessoa doente chegava até Jesus, ele trazia cura, ele trazia perdão, ele trazia restauração e vida. E foi isso que Jesus ordenou que nós fizéssemos. E como foi dada autoridade na terra e nos céus para Jesus, e nesse versículo ele disse que ele está conosco. Então nós podemos fazer essas coisas se nós estivermos com Jesus, porque conosco ele está. Então, meus irmãos, nós temos que ser esse crente maduro. E o que acontece? Às vezes, a gente fala, mas eu não tenho nenhum dom, ninguém me dá oportunidade. Meu irmão, o nosso púlpito, ele tem que ser fora do templo, ele tem que ser fora das quatro paredes, né? A oportunidade é Deus quem te dá todos os dias. A oportunidade, ele nos dá ao nós acordarmos, né? De sermos igreja em todos os lugares. E muitos vão zombar, né, da gente, não vão nos dar atenção, muitos vão achar que somos loucos. E a própria palavra diz lá em Coríntios 1, no versículo 27, que Deus escolhe o louco, né? Que Deus mandou os loucos para confundir os sábios. E o que essa passagem ela quer falar? Que Deus escolhe o que é louco, fraco e desprezado para reduzir a nada os que se consideram sábios e poderosos. Muitas pessoas vão nos chamar de louco. Nossa, tá na igreja toda semana, todo domingo. Meu irmão, é melhor seguir, é melhor estar na igreja por livre e espontânea vontade do que estar preso aos vícios desse mundo. E o que acontece? O que Jesus disse? Ide e pregai o evangelho para todas as nações. Nós temos que ser igreja em todos os lugares. E ainda em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, meus irmãos, nós somos comprados por um alto preço para não fazer aquilo que Deus manda. Nós somos templo do Espírito Santo e nós temos que ser igreja em todos os lugares, assim como uma pessoa foi igreja para mim. Se Jesus me foi apresentado é porque alguém me apresentou, porque eu falo por mim que eu não tive o ensinamento na palavra desde criança. E quando a gente está nos caminhos da escuridão, a gente não tem interesse de vir buscar essa palavra. Mas veio uma pessoa e praticou o ID para mim. E a minha missão é praticar o ID para outras pessoas. Então, assim, eu quero ler aqui algumas partes para vocês que já foram ditas para nós do altar, que eu sempre gosto de anotar. Jesus, ele veio a essa terra, mas ele não era daqui. E esse é o mesmo pensamento que nós precisamos ter e ensinar para outras pessoas, que daqui nós não somos. Deus, ele não está preparando a bênção para nós. A bênção, ela já está preparada. Nós é que estamos sendo preparados para receber essa bênção. Nós temos que plantar no céu, porque cada ovelha que nós, entregamos para Deus, ele se alegra com as nossas vidas. E que nesse ano de 2026 nós venhamos orar, nós venhamos evangelizar, fazer muitos trabalhos evangelísticos para que muitas vidas sejam alcançadas, para que muitas pessoas venham a se batizar nas águas, entendeu? Para que muitas pessoas venham a ter o arrependimento verdadeiro, porque Jesus, ele voltará quando o evangelho ele for pregado em todas as nações, em todo o mundo, para que ninguém possa falar: ah, mas eu não sabia. Ele vai voltar para reunir os seus escolhidos, ressuscitar os justos que estiveram mortos, para transformar os justos vivos, para estarmos com ele eternamente e viver em um lugar sem sofrimento e sem morte. Porque como diz, a nossa palavra, a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, meu Pai. Palavra que nos edifica, que nos molda.
que nos mostra que sem Jesus nós não podemos alcançar o reino de Deus. Senhor, que nós venhamos ter sede, vontade de herdar o teu reino, Pai, e levar o máximo de pessoas possíveis conosco. Que nesse ano de 2026, meu Pai, muitas pessoas venham ser alcançadas através da minha vida e da sua vida. Senhor, obrigado pela tua misericórdia todos os dias, mesmo nós não sendo merecedores. Senhor, obrigada pela vida dos nossos pastores, por nos colocar nesse movimento, nesse mover, Pai, nessa visão de que nós devemos alcançar um rompimento sobrenatural em nossas vidas, que nós venhamos cumprir os seus mandamentos e honrar, Pai, ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra no seu coração, viu? E que Deus te abençoe. Não se esqueça de contribuir para o nosso templo, para a nossa casa de Deus, para que nós venhamos adornar e ficar cada dia mais aconchegante para receber muitas vidas que vão vir por aí, em nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer que eu fui!